O senhor está no banco errado. As palavras saíram da boca do gerente Marcelo com um sorriso de deboche. Ele mal conseguia esconder o desprezo, enquanto olhava para o homem de chapéu e camisa xadrez à sua frente. Tatiana, a atendente, segurava o riso. Outros clientes observavam a cena com sorrisos discretos. Mas quando aquela maleta velha e surrada finalmente se abriu sobre o balcão, algo aconteceu. O sorriso de Marcelo desapareceu. E o que veio depois mudou tudo naquele banco. Era uma terça-feira comum quando Sebastião empurrou a porta giratória do banco Atlas Prime. O ar-condicionado gelado bateu em seu rosto, fazendo o chapéu de palha balançar sobre a cabeça. Ele segurava uma maleta de couro marrom desgastada, com arranhões nas laterais e fivelas enferrujadas. A alça estava remendada com arame. Suas botas de trabalho faziam barulho contra o piso brilhante. A camisa xadrez vermelha e branca estava limpa, mas antiga, com o colarinho desbotado. Sebastião tinha 67 anos, postura ereta, ombros largos denunciando décadas de trabalho pesado. As mãos eram grandes, marcadas por calos profundos, mãos que conheciam a terra. O banco era imponente, piso de mármore polido, painéis digitais exibindo cotações, funcionários de terno impecável com tablets, clientes bem vestidos em poltronas de couro. Uma mulher de tailleur cinza passou direto por ele sem olhar, recebida com sorrisos pela funcionária. Sebastião pegou a senha eletrônica. Número 47. Painel marcando senha 12. Procurou lugar para sentar. Um homem de terno esticou a perna, bloqueando o único espaço vazio. Sebastião ficou em pé, encostado na parede, segurando a maleta com as duas mãos. 10 minutos depois, um rapaz de gravata borboleta entrou e foi atendido na hora, sem senha. Uma mulher de salto alto fez o mesmo minutos depois. Sebastião apertou o papel amassado entre os dedos. Senha 23 no painel. Uma funcionária jovem passou carregando pastas. Olhou para o chapéu surrado, a camisa xadrez, as botas sujas de terra, a maleta velha. Um sorriso de deboche apareceu no canto da boca. Ela sussurrou algo para outra funcionária. Riram baixinho, cobrindo as bocas. Um segurança passou pela terceira vez, diminuindo o passo perto de Sebastião, avaliando. Sebastião ajeitou o chapéu e continuou esperando com a paciência de quem esperou chuvas em tempos de seca, de quem construiu tudo do nada. Senha 35 no painel. Finalmente, após quase uma hora, o painel apitou. Senha 47. Guichê 3. Sebastião caminhou até lá, passos firmes. A atendente tinha uns 30 anos, cabelo preso em coque perfeito, maquiagem impecável, unhas vermelhas brilhantes. Crachá. Tatiana Mendes. Ela digitava no computador sem olhar para cima. Boa tarde, disse Sebastião, voz grave. Sotaque forte do interior. Tatiana demorou 3 segundos para olhar. Quando olhou, foi rápido. Um olhar que avaliou e julgou em menos de 1 segundo. Pois não, disse ela, voz sem emoção. Vim abrir uma conta. Ela suspirou. Conta poupança? Não, conta corrente. Tatiana franziu a testa como se tentasse entender se ele estava falando sério. Conta corrente tem taxa de manutenção. O senhor sabe disso? Sei, e precisa de comprovação de renda. Tenho. Ela digitou sem vontade. Qual a renda mensal? Sebastião colocou a maleta sobre o balcão devagar. O couro velho fez um som abafado contra o mármore. Tatiana olhou para a maleta como se fosse algo sujo. Vou precisar dos documentos primeiro, disse ela, empurrando a maleta de volta com a ponta dos dedos, evitando tocar no couro velho. Foi então que uma voz surgiu atrás do guichê. Tatiana, algum problema? Um homem alto, 40 anos, cabelo penteado com gel, terno cinza carvão impecável, gravata vermelha, sapatos brilhantes, crachá dourado, Marcelo Ferreira, gerente geral.
sorriso profissional no rosto, olhos frios e calculistas. Ele quer abrir conta corrente, disse Tatiana baixando a voz, mas não o suficiente. Marcelo deu 2 passos à frente, assumindo o controle. Olhou Sebastião de cima a baixo lentamente. O sorriso vacilou por uma fração de segundo. Entendo, disse Marcelo ajeitando a gravata. O senhor tem todos os documentos necessários? Comprovante de residência, comprovante de renda, identidade? Tenho, respondeu Sebastião calmamente, encarando-o nos olhos. E qual seria a renda mensal para a manutenção dessa conta? Sebastião não desviou o olhar. Suficiente. Marcelo riu. Uma risada curta, seca, desdenhosa. Veja bem, senhor. Pausa esperando o nome. Sebastião. Senhor Sebastião, aqui não é uma agência comum. Trabalhamos com investimentos de alto valor, aplicações complexas, clientes empresariais de grande porte. A conta corrente exige um padrão mínimo bem específico de movimentação mensal. O senhor compreende? Compreendo. Compreende? Marcelo cruzou os braços, postura intimidadora. Então me diga, o senhor realmente pretende movimentar quanto por mês? Sebastião não respondeu. Apenas segurou a alça da maleta com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. 5 segundos de silêncio pesado. O banco inteiro pareceu ficar mais silencioso. Marcelo interpretou o silêncio como fraqueza. Olha, vou ser honesto com o senhor, disse ele, inclinando-se sobre o balcão, baixando o tom como se fizesse um favor. Talvez o senhor esteja no banco errado. A 2 quadras daqui tem uma agência que atende perfis mais simples, mais adequados. Lá o senhor vai se sentir confortável. Produtos mais acessíveis. As palavras caíram como pedras. Tatiana abaixou a cabeça, fingindo digitar algo urgente, mas o canto da boca tremia, segurando o riso. Sebastião respirou fundo. As palavras de Marcelo ainda ecoavam no ar. O senhor está no banco errado. Simples assim. Como se ele fosse um animal perdido que precisava ser guiado de volta ao curral. Ele olhou ao redor. Alguns clientes tinham parado de mexer nos celulares e observavam a cena com curiosidade. Uma senhora de óculos escuros caros sussurrou algo para a amiga ao lado. Riram baixinho. Sebastião conhecia aquele som, conhecia aquele olhar. Tinha vivido com isso a vida toda. Senhor Sebastião, Marcelo continuou, a voz mais alta agora, como se quisesse garantir que todos ouvissem. Não estou sendo mal educado. Estou tentando ajudar. Este banco tem requisitos específicos. Movimentação mínima mensal de R$50 mil. O senhor consegue manter esse padrão? Silêncio. Marcelo esperou a resposta que não veio. Seu sorriso ficou maior. Viu? É exatamente por isso que estou sugerindo a outra agência. Lá não tem essas exigências todas. É mais simples, mais prático para o seu perfil. Tatiana finalmente permitiu que um sorriso pequeno aparecesse em seus lábios. Ela olhou para a tela do computador, fingindo estar ocupada, mas era óbvio que estava curtindo cada segundo daquilo. Um homem de terno preto que esperava na fila para outro guichê comentou alto o suficiente para ser ouvido. Tem gente que não sabe onde deve estar. Risos discretos surgiram de diferentes pontos do banco. Sebastião permaneceu imóvel. A maleta ainda estava sobre o balcão, entre ele e Marcelo. Suas mãos calejadas seguravam as laterais dela com firmeza. O senhor está me ouvindo? Marcelo perguntou, inclinando a cabeça para o lado, como se falasse com uma criança. Preciso que o senhor compreenda. Não é questão pessoal. São as políticas do banco. Temos um padrão a manter. Eu entendo suas políticas, Sebastião disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Entende? Marcelo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Então o senhor reconhece que talvez este não seja o lugar adequado para abrir sua conta? Não disse isso. Não disse! Marcelo riu, virando-se brevemente para Tatiana como se buscasse confirmação de que aquilo era realmente absurdo. Senhor Sebastião,
O senhor veio aqui de botas sujas de terra, com uma maleta que parece ser da década de 70, sem conseguir responder perguntas básicas sobre renda mensal, e ainda acha que este é o banco certo? Mais risos, mais sussurros. O segurança, que antes apenas observava de longe, começou a se aproximar lentamente. Ele posicionou-se a uns 3 metros de distância, as mãos cruzadas na frente do corpo, postura alerta. Sebastião notou. Claro que notou. Vou lhe fazer uma última pergunta bem direta, Marcelo disse, cruzando os braços novamente. O senhor tem, neste exato momento, condições de depositar pelo menos R$100.000 para a abertura de conta empresarial. Porque conta corrente comum nós nem oferecemos mais aqui. A pergunta caiu como uma bomba. R$100.000. Tatiana mordeu o lábio inferior, tentando não rir alto. Alguns clientes que ouviam nem se preocupavam mais em disfarçar. Olhavam abertamente para Sebastião, esperando a resposta óbvia. Como um homem vestido daquele jeito, com uma maleta velha, chegando de botas enlameadas, teria R$100.000? Posso depositar, Sebastião respondeu. O banco inteiro pareceu congelar por 2 segundos. Depois veio a risada. Não foi uma risada abafada ou discreta. Foi alta, clara, escarnecedora. Marcelo jogou a cabeça para trás e riu como se tivesse ouvido a melhor piada do ano. O senhor pode depositar R$100.000? Ele mal conseguia falar entre as risadas. Agora, hoje, posso. Ah, essa é boa. Marcelo bateu palmas 2 vezes, virando-se para os outros clientes. Senhoras e senhores, temos aqui um grande investidor. Mais risadas. Até o segurança sorriu. Uma cliente de vestido vermelho comentou alto. Coitado, deve estar confundindo com R$100. Gargalhadas explodiram. Tatiana finalmente perdeu a compostura e riu abertamente, tampando a boca com a mão, mas sem conseguir parar. Marcelo se aproximou ainda mais do balcão, apoiando os 2 cotovelos sobre o mármore, ficando cara a cara com Sebastião. A arrogância escorria de cada poro. Senhor Sebastião, ele disse, a voz pingando sarcasmo. Eu trabalho neste banco há 15 anos. Já atendi empresários, fazendeiros, donos de redes de lojas, políticos, médicos. Eu sei reconhecer um cliente de alto padrão quando vejo um. E com todo o respeito, o senhor não é. As palavras eram como bofetadas. Olhe para o senhor. Marcelo continuou, apontando para a roupa de Sebastião. Essa camisa deve ter uns 10 anos de uso. Essas botas estão caindo aos pedaços. E essa maleta, ele deu uma risadinha, essa maleta parece que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Tatiana soltou uma risada alta demais. Depois cobriu a boca envergonhada, mas seus ombros ainda tremiam. Sabe o que eu acho? Marcelo se afastou, colocando as mãos nos bolsos da calça. Eu acho que o senhor está perdendo meu tempo. E tempo aqui é dinheiro. Muito dinheiro. Dinheiro que pessoas como o senhor provavelmente nunca viram na vida. O banco estava em silêncio total agora. Todos observavam. Alguns com pena, outros com desprezo. Outros apenas com curiosidade mórbida, esperando para ver até onde aquilo ia. Sebastião não se moveu. Não recuou, não abaixou a cabeça. Ele apenas olhou nos olhos de Marcelo com uma calma perturbadora. Terminou? Sebastião perguntou, a voz baixa. Como? Marcelo piscou, confuso. O senhor terminou de falar? Marcelo riu de novo, mas dessa vez a risada tinha menos confiança. Sim, terminei, e sugiro fortemente que o senhor... Então, agora é minha vez. De Sebastião colocou as 2 mãos sobre a maleta velha. Os dedos calejados encontraram as fivelas enferrujadas. Ele olhou para Marcelo mais uma vez. Um olhar longo e penetrante que fez o gerente franzir a testa. Essa maleta, Sebastião disse devagar, carrega mais do que o senhor imagina. Ah, é? Marcelo revirou os olhos. Deixa eu adivinhar. Tem R$200 aí? 300? Economias da vida inteira?
Tenho o suficiente, Sebastião respondeu. Suficiente para quê? Para uma poupança? Marcelo gargalhou. Senhor, eu já disse, aqui não é suficiente para calar sua boca. O banco inteiro prendeu a respiração. Marcelo parou de rir. Seu rosto ficou vermelho. Os olhos se arregalaram. Como é que é? O senhor me ouviu bem. O senhor acabou de me desrespeitar. Marcelo apontou o dedo para Sebastião. Na frente de todos. Isso é inaceitável. Ele fez um gesto brusco para o segurança. Carlos, acompanhe esse senhor até a saída. Agora! O segurança avançou, a mão já indo em direção ao braço de Sebastião. Foi quando Sebastião abriu a maleta. O clique das fivelas velhas ecoou no silêncio absoluto do banco. Sebastião olhou para dentro da maleta aberta. Por um breve segundo, suas mãos tremeram. Não de medo, mas de memórias. Aquela maleta tinha uma história. 50 anos atrás, Sebastião era um menino de 17 anos sem nada. Perdeu o pai cedo. Ficou sozinho, mas tinha duas mãos fortes e vontade de ferro. Começou como diarista. Acordava às 4 da manhã, guardava cada centavo enquanto outros gastavam tudo. Aos 32 anos, comprou 5 hectares de terra que ninguém queria. Diziam que era um tolo, que morreria pobre naquele chão seco. Sebastião não ouviu. Cavou poços, limpou pedras, plantou, fracassou. Tentou de novo e conseguiu. Foi assim por décadas. Trabalho, economia, reinvestimento. Aos 60, tinha 300 hectares conquistados com suor e teimosia. Nunca ostentou. Nunca mudou. Roupa simples, botas velhas, chapéu surrado. Há 6 meses surgiu a oportunidade. 7 fazendas produtivas à venda. Quase 2.000 hectares. Arriscou tudo e comprou. Seu contador insistiu. Você precisa modernizar. Abrir conta empresarial em banco grande. Foi quando soube que o Banco Atlas Prime procurava grandes clientes rurais. Seu contador tentou agendar reunião VIP. Sebastião recusou. Vou como qualquer pessoa. Quero ver se me tratam bem por educação, não por dinheiro. Era um teste. O mesmo teste que aplicava há 50 anos. Descobrir quem tinha caráter, quem tinha apenas máscara. Marcelo tinha falhado, miseravelmente. Agora, Sebastião ia mostrar o preço desse fracasso. Ele abriu completamente a maleta. O silêncio no banco era ensurdecedor. Todas as conversas pararam, todos os movimentos congelaram, até o ar-condicionado parecia fazer menos barulho. A mão do segurança Carlos parou no ar, a centímetros do braço de Sebastião. Seus olhos fixos na maleta aberta. Marcelo ainda estava com o dedo apontado, a boca entreaberta, as palavras morrendo na garganta. Tatiana tinha se levantado da cadeira, tentando ver o conteúdo da maleta por cima do balcão. E Sebastião? Sebastião permanecia imóvel, as mãos nas laterais da maleta, deixando que todos vissem. Dentro da maleta, perfeitamente organizados, estavam documentos. Muitos documentos. Pastas grossas com escrituras, contratos encadernados com capa dura, papéis timbrados e carimbados, e comprovantes bancários, extratos de conta que mostravam movimentações significativas, recibos de transações, tudo devidamente documentado e oficial. Meu Deus! Alguém sussurrou no fundo do banco. Marcelo piscou várias vezes como se não acreditasse no que estava vendo. Seu rosto, antes vermelho de raiva, começou a ficar pálido. Isso é... Ele começou, mas não conseguiu terminar. Sebastião pegou um dos documentos com cuidado. Era uma escritura, papel amarelado pelo tempo, mas com todos os carimbos oficiais, todas as assinaturas reconhecidas em cartório, todos os selos de registro de imóveis. Ele colocou sobre o balcão, bem na frente de Marcelo. Fazenda Santa Rita, Sebastião disse, a voz calma, pausada. 320 hectares. Escritura quitada, registrada no cartório de Rio Verde há 42 anos. Marcelo olhou para o documento. Seus olhos percorreram rapidamente as informações. A cor fugiu ainda mais do seu rosto. Sebastião pegou outro documento. Outra escritura.
Fazenda Boa Esperança, 280 hectares, quitada, registrada há 38 anos. Colocou sobre a primeira. Pegou um terceiro documento. Fazenda Três Irmãos, 450 hectares, quitada, registrada há 31 anos. Mais um documento sobre a pilha. A cada escritura que Sebastião colocava sobre o balcão, o silêncio no banco ficava mais pesado, mais sufocante. Tatiana tinha a mão sobre a boca, os olhos arregalados. O segurança. Carlos havia recuado 3 passos, as mãos caídas ao lado do corpo. Os clientes que antes riam, agora se aproximavam discretamente, tentando ver melhor. Fazenda São João, 590 hectares. Fazenda Aurora, 370 hectares. Fazenda Esperança Nova, 410 hectares. Fazenda Vista Alegre, 620 hectares. 7 escrituras, 7 fazendas, uma sobre a outra, formando uma pilha impressionante de propriedades. Marcelo estava paralisado, olhando para aqueles documentos como se fossem bombas prestes a explodir. São quase 2.000 hectares, Sebastião disse, a voz ainda baixa, mas agora com um peso que fazia cada palavra soar como uma sentença. Todas produtivas, soja, milho, café, gado, todas quitadas, todas registradas, todas minhas. Ele pegou um dos contratos encadernados. Contrato de venda antecipada de safra, 15.000 sacas de soja. Valor de mercado, 3.200.000 reais. Assinado há 3 meses. Pagamento já depositado. Colocou o contrato ao lado das escrituras. Pegou outro. Contrato de fornecimento de gado, 250 cabeças, 2.800.000 reais. Transação bancária concluída. Mais um contrato sobre a pilha. Contrato de arrendamento de pastagens. 500.000 reais anuais. Vigente. A pilha de documentos crescia. E a cada documento Marcelo encolhia um pouco mais. E esses comprovantes? A voz de Marcelo saiu trêmula. Quase um sussurro. Sebastião olhou para os extratos dentro da maleta. Esses são os comprovantes das minhas movimentações bancárias dos últimos 6 meses. Tudo legal, tudo declarado, tudo rastreável pelo sistema bancário. A informação ecoou na mente de todos que ouviam. Tatiana sentou-se pesadamente na cadeira, as pernas tremendo. Mas o senhor... Marcelo tentou falar, a voz falhando. O senhor não disse, não mostrou... Não mostrei? Sebastião inclinou a cabeça levemente. O senhor me deu chance de mostrar? Ou já tinha decidido quem eu era antes mesmo de eu abrir a boca? Marcelo não respondeu. Não conseguia. Vim aqui porque meu contador disse que este banco estava procurando clientes rurais. Sebastião continuou. Disse que vocês tinham linhas de crédito especiais, taxas boas, interesse em expandir para o agronegócio. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Meu contador ligou para cá há 3 meses. Falou com alguém da diretoria. Disse que tinha um cliente com interesse em investimentos grandes, movimentação mensal na casa dos milhões. Vocês estavam esperando esse cliente. O sangue fugiu completamente do rosto de Marcelo. O cliente que vocês esperavam, Sebastião disse, batendo levemente na maleta velha. Sou eu. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Marcelo cambaleou para trás, segurando-se no balcão. Sua boca abria e fechava, mas nenhum som saía. Tatiana tinha as 2 mãos sobre a boca agora, lágrimas começando a se formar nos olhos. Os clientes que tinham rido minutos atrás agora olhavam para o chão, envergonhados. A senhora de óculos escuros, que havia sussurrado comentários maldosos, estava vermelha, virando o rosto para o lado. O homem de terno que disse que tem gente que não sabe onde deve estar, tinha saído silenciosamente do banco. Eu queria ver, Sebastião disse, sua voz mais alta agora, carregando décadas de dignidade ferida, se vocês tratavam bem as pessoas.
todas as pessoas. Não importa como estavam vestidas, não importa de onde vinham. Ele fechou a maleta lentamente, o som das fivelas ecoando no silêncio. Porque dinheiro, senhor gerente, qualquer um pode ter, pode ganhar na loteria, pode herdar, pode até roubar. Mas educação, respeito, caráter, isso não se compra, isso não se empresta, isso se tem ou não se tem. Marcelo tentou falar, levantando uma mão trêmula. Senhor Sebastião, eu não sabia. Se eu soubesse, se soubesse. Sebastião o cortou, a voz dura como aço. Se soubesse que eu tinha dinheiro, me trataria bem, e se eu não tivesse, continuaria me humilhando? É isso? Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque a resposta era óbvia, e todos no banco sabiam qual era. Eu trabalhei 50 anos, Sebastião disse, pegando a maleta do balcão. 50 anos debaixo do sol, acordando às 4 da manhã, dormindo às 10 da noite, sem férias, sem descanso. Construí tudo que tenho com estas mãos. Ele ergueu as mãos calejadas, mostrando para todos. Estas mãos que o Senhor olhou com nojo, esta roupa que o Senhor desprezou, este chapéu que o Senhor ridicularizou. Tudo isso representa trabalho, representa dignidade, representa uma vida inteira de esforço. Lágrimas desciam pelo rosto de Tatiana agora. Ela não tentava mais esconder. Alguns clientes tinham os olhos marejados também. O senhor sabe qual é a diferença entre eu e o senhor? Sebastião perguntou, olhando fundo nos olhos de Marcelo. Marcelo não respondeu. Eu sei o valor de R$1, de cada centavo, porque trabalhei por cada um deles. O senhor só sabe contar o dinheiro dos outros e julgar quem merece ou não ter esse dinheiro. Sebastião deu 2 passos para trás, afastando-se do balcão. Eu vim aqui para fazer negócios, vim para investir, vim para ser cliente, mas vocês me trataram como lixo. Ele virou-se, começando a caminhar em direção à saída. Senhor Sebastião! Marcelo finalmente encontrou a voz, desesperada. Por favor, espere, podemos conversar, podemos resolver isso. Sebastião parou, mas não se virou. Resolver? Ele perguntou, a voz baixa. Como o senhor pretende resolver a humilhação? Como pretende devolver a dignidade que tentou tirar de mim? Eu posso abrir sua conta agora, sem taxa, sem burocracia. Podemos... Não. A palavra caiu como uma guilhotina. Sebastião virou a cabeça levemente, o suficiente para Marcelo ver seu perfil. Não vou deixar 1 centavo meu neste banco. Não vou fazer um único negócio com vocês. Porque aprendi, senhor gerente, que caráter não se compra. E este banco acabou de me mostrar que não tem nenhum. Sebastião deu mais 3 passos em direção à porta giratória. Seus passos ecoavam no silêncio mortal do banco. A maleta velha balançava ao lado do corpo. Foi quando uma voz surgiu do fundo do banco. Senhor, por favor, espere um momento. Era uma voz diferente, mais velha, carregada de urgência. Sebastião parou. Virou-se lentamente. Um homem de aproximadamente 60 anos caminhava rapidamente em sua direção. Terno azul marinho impecável, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de grau com armação dourada. Havia algo em seus olhos. Reconhecimento e pânico. Senhor Sebastião? O homem perguntou, a voz trêmula. Sebastião Mendes, das fazendas da região de Rio Verde? Sebastião apenas inclinou a cabeça levemente, confirmando. O homem parou na frente dele, o rosto pálido como papel. Meu Deus, ele sussurrou. É o senhor mesmo. Marcelo observava confuso, ainda atrás do balcão, sem entender o que estava acontecendo. O homem de cabelos grisalhos virou-se para Marcelo e sua voz saiu dura, cortante. Marcelo, na minha sala, agora. Diretor Santos, eu posso explicar? Agora! Diretor Santos. O nome ecoou no banco como um trovão. Luiz Fernando Santos, diretor-presidente do Banco Atlas Prime.
o homem que construiu aquela instituição do zero, o homem que raramente aparecia na agência, passando a maior parte do tempo na sede administrativa. E ele estava ali, vendo tudo. Marcelo cambaleou, segurando-se no balcão. Tatiana havia ficado branca, as mãos tremendo sobre o teclado. O diretor Santos virou-se novamente para Sebastião, e sua voz mudou completamente. Tornou-se respeitosa, quase reverente. Senhor Sebastião, por favor, me perdoe. Eu estava na sala de reuniões do segundo andar quando ouvi a comoção. Desci para ver o que estava acontecendo e... Ele fez uma pausa, respirando fundo. Encontrei isto. Sebastião permaneceu em silêncio, apenas observando. Há 3 meses, Santos continuou, a voz carregada de urgência. Recebi um telefonema do contador Alberto Fonseca. Ele me falou sobre um cliente excepcional. Um produtor rural com décadas de experiência, proprietário de múltiplas fazendas produtivas, interessado em modernizar suas operações financeiras. Ele tirou um lenço do bolso e limpou a testa suada. Preparamos uma linha de crédito especial. Separamos nossa melhor equipe. Instruí pessoalmente todos os gerentes sobre a importância desse cliente. Esse cliente era o senhor. Marcelo, que ainda estava atrás do balcão, sentiu as pernas fraquejarem. Ele segurou-se com ambas as mãos no mármore. Eu não tinha foto sua, Santos continuou. Não tinha descrição física. Alberto disse apenas que o senhor preferia discrição, que viria pessoalmente, que não queria pompas. Eu achei admirável. Achei que finalmente teríamos um cliente de verdadeiro caráter. Ele olhou para Marcelo com desprezo. E o que aconteceu? O senhor foi humilhado, ridicularizado, expulso. Diretor Santos. Marcelo tentou falar, a voz falhando. Eu não sabia que... Exatamente! Santos gritou, fazendo todos no banco estremecerem. O senhor não sabia. E por não saber, por julgar pela aparência, por ser arrogante e preconceituoso, o senhor acabou de custar a este banco o maior cliente que teríamos em anos. Ele virou-se para o banco inteiro, elevando a voz para que todos ouvissem. Vocês sabem quanto movimentação financeira o senhor Sebastião representa? Sabem? Ninguém respondeu. 6 milhões de reais por ano, Santos disse, deixando o número pesar no ar. 6 milhões em movimentações de safra, compra de equipamentos, expansão de operações, e isso só no primeiro ano. A expectativa era de crescimento de 20% ao ano. Tatiana colocou a mão sobre a boca, sufocando um soluço. Mas não é só sobre dinheiro, Santos continuou, voltando-se para Sebastião. Senhor Sebastião, eu cresci no campo. Meu pai era trabalhador rural. Sei o que é trabalhar de sol a sol. Sei o valor do suor, da terra, da dignidade. Sua voz tremeu levemente. Construí este banco com a promessa de tratar todas as pessoas com respeito, ricos ou pobres, bem vestidos ou não. Porque eu lembro como meu pai era tratado quando precisava de crédito. Como os gerentes olhavam para suas mãos calejadas com nojo, como riam dele pelas costas. Lágrimas se formavam nos olhos de Santos. Jurei que meu banco seria diferente. E hoje falhei. O silêncio era absoluto. Apenas o som do ar-condicionado preenchia o espaço. Santos deu um passo à frente, ficando mais próximo de Sebastião. Senhor Sebastião, eu não posso desfazer o que aconteceu aqui. Não posso apagar as palavras ditas, as risadas, a humilhação. Mas posso garantir que haverá consequências. Ele virou-se para Marcelo. Marcelo Ferreira, o senhor está demitido por justa causa, efetivo imediatamente. Marcelo cambaleou. Diretor, por favor, eu tenho família, contas... Deveria ter pensado nisso antes de tratar um ser humano como lixo. Santos olhou para Tatiana. Tatiana Mendes, suspensa por 30 dias, sem remuneração. Quando voltar, será transferida para a agência de primavera na zona rural. Lá terá a oportunidade de aprender o que é realmente trabalhar com pessoas do campo. Tatiana chorava abertamente agora.
a cabeça baixa. Santos fez um gesto para o segurança. Carlos, acompanhe o Sr. Marcelo até seu armário. 15 minutos para recolher seus pertences pessoais, depois escoltado para fora do prédio. Carlos acenou com a cabeça, a expressão séria. Marcelo tentou falar mais uma vez. Diretor Santos, eu imploro. Senhor Marcelo. Santos o cortou, a voz gelada. O senhor teve 15 anos neste banco. 15 anos de treinamento sobre ética, respeito e valores institucionais. E em 15 minutos, o senhor destruiu tudo. Agora vá. Marcelo baixou a cabeça e caminhou lentamente em direção aos fundos do banco, seguido por Carlos. Santos voltou sua atenção para Sebastião. Senhor Sebastião, eu sei que palavras são insuficientes. Sei que nenhuma desculpa apaga o que o senhor passou aqui. Mas eu imploro, dê-me uma chance de provar que este banco pode ser diferente. Sebastião permaneceu em silêncio, observando o diretor. Não estou pedindo pelo banco, Santos continuou. Não estou pedindo pelos lucros ou pelos negócios. Estou pedindo por mim. Porque se o senhor sair por aquela porta agora, eu terei falhado nos princípios que jurei manter. Terei me tornado exatamente o que sempre desprezei. Ele estendeu a mão para Sebastião. Por favor, me dê uma chance de fazer o certo. Sebastião olhou para a mão estendida. Depois, para o rosto de Santos. Depois, para o banco inteiro. Todos estavam olhando. Clientes envergonhados. Funcionários apreensivos. Alguns com lágrimas nos olhos. Sebastião não pegou a mão de Santos imediatamente. Em vez disso, falou. O senhor disse que cresceu no campo. Sim, senhor. Que seu pai era trabalhador rural. Isso mesmo. Então o senhor sabe, Sebastião disse devagar, que uma palavra dada é uma palavra sagrada. No campo, um aperto de mão vale mais que qualquer contrato, porque o homem do campo não tem muito, mas tem sua palavra. Santos assentiu, emocionado. Eu vim aqui hoje, Sebastião continuou, não apenas para abrir uma conta. Vim testar se ainda existe dignidade, se ainda existe respeito, se ainda existem pessoas que valorizam caráter acima de aparência. Ele olhou ao redor do banco e encontrei o pior da humanidade. Encontrei julgamento, deboche, humilhação. Encontrei pessoas que mediram meu valor pela roupa que visto e pela maleta que carrego. Fez uma pausa. Mas também encontrei o senhor, um homem que não me conhecia, mas que veio até aqui defender o que é certo. Um homem que teve coragem de punir seus funcionários, mesmo sabendo que perderia um gerente experiente. Um homem que se importa com princípios. Santos prendeu a respiração. Sebastião finalmente estendeu sua mão calejada. Eu aceito fazer negócios com o senhor, diretor Santos, não com este banco, mas com o senhor, porque eu também valorizo palavra e caráter acima de tudo. Santos agarrou a mão de Sebastião com as duas mãos, os olhos marejados. O senhor não vai se arrepender, eu juro. Eu sei, Sebastião respondeu, porque se eu me arrepender, o senhor vai ser o primeiro a saber. E no campo, quando perdemos a confiança de alguém, não há dinheiro no mundo que a devolva. Santos assentiu, apertando a mão de Sebastião com firmeza. Vamos para minha sala? Santos perguntou. Podemos conversar com calma, preparar tudo da forma correta, do jeito que deveria ter sido desde o início. Vamos, Sebastião concordou. Os dois começaram a caminhar em direção aos elevadores. Mas antes de entrar, Sebastião parou e virou-se para o banco inteiro. Eu queria agradecer a todos vocês, ele disse, a voz calma, mas clara, alcançando cada canto do espaço. As pessoas olharam surpresas. Agradecer? Alguém perguntou. Sim, porque vocês me deram uma lição hoje. Me lembraram de por que eu nunca mudei minha forma de ser. Porque nunca vesti roupas caras ou comprei carros importados. Porque nunca ostentei. Ele ergueu a maleta velha.
Porque quando nos vestimos de forma simples, quando chegamos sem pompas, sem avisos, sem cartões de visita dourados, descobrimos quem as pessoas realmente são. Descobrimos quem tem caráter e quem tem apenas máscara. Fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. O mundo está cheio de Marcelos. Pessoas que tratam bem apenas quem parece ter dinheiro. Pessoas que sorriem para o poder e cospem no fraco. Pessoas que medem valor por roupa, por carro, por aparência. Ele olhou para cada pessoa. Mas também está cheio de santos. Pessoas que defendem o certo mesmo quando é difícil. Pessoas que valorizam dignidade acima de lucro. Pessoas que entendem que respeito não se compra, se oferece. Sebastião colocou o chapéu de palha de volta na cabeça. Cada um de vocês vai decidir quem quer ser, um Marcelo ou um Santos. Alguém que julga pela aparência ou alguém que vê o ser humano. A escolha é de vocês. E com essas palavras, Sebastião entrou no elevador ao lado do diretor Santos. As portas se fecharam lentamente e o banco permaneceu em silêncio, cada pessoa perdida em seus próprios pensamentos, refletindo sobre as próprias escolhas e o tipo de pessoa que realmente eram. A sala do diretor Santos era ampla e elegante. Na parede, uma foto antiga chamava a atenção. Um homem de chapéu e botas, sorriso cansado no rosto. Meu pai, Santos disse, Joaquim Santos, trabalhou 40 anos na Fazenda São Pedro. Morreu aos 63, cansado, mas digno. Sebastião olhou para a foto com respeito. Ele ficaria orgulhoso do senhor. Santos sorriu, os olhos marejados. Espero que sim. Uma secretária trouxe café coado, pão de queijo quente e água fresca. Santos serviu pessoalmente. Senhor Sebastião, o que aconteceu lá embaixo não representa o banco que eu construí. Sebastião tomou um gole do café. Mas representa o que ele se tornou. Um banco não é feito de mármore, é feito de pessoas. Marcelo tinha ótimos números, Santos explicou. Batia metas, fechava negócios. No papel, Sebastião respondeu, mas como ele tratava quem não podia dar lucro? Meu pai dizia, você conhece o caráter de um homem por como ele trata o peão, não o patrão. Santos ficou em silêncio, processando. Senhor Sebastião, quero propor algo. Quero que o senhor seja nosso consultor. Que venha periodicamente de botas e chapéu, testando como tratam quem parece simples. Quero que me diga, sem filtros, quem passou no teste e quem falhou. Sebastião olhou para a foto na parede. Quanto o senhor quer pagar? Nada, porque não é sobre dinheiro, é sobre legado. Sebastião sorriu genuinamente. Está bem, mas com uma condição. Que o senhor também teste seus gerentes. Que apareça sem avisar, vestido de forma simples, que sinta na pele o que eu senti. Santos estendeu a mão. Combinado. Por 2 horas conversaram sobre negócios. Sebastião negociou cada ponto com firmeza. Quando terminaram, Santos havia preparado um pacote completo. Conta premium sem taxas, linha de crédito com juros especiais, gerente dedicado. Santos abriu uma gaveta. Este é nosso cartão Black, reservado para clientes mais importantes. Sebastião não pegou. Não vou querer isso. Mas, senhor Sebastião, esse cartão dá acesso a salas VIP, atendimento prioritário. Não vou querer, porque se eu tiver esse cartão, as pessoas vão me tratar bem por causa dele, não por causa de quem eu sou. Santos começou a rir, admirado. A maioria faria de tudo por esse cartão, e o senhor está recusando. Eu não preciso de plástico para ter valor. Sebastião levantou-se. Meu valor está aqui, apontou para o peito, e ninguém pode tirar isso. Santos levantou-se, emocionado. O senhor me deu mais do que negócios hoje, me deu uma lição. Então não esqueça, e passe adiante. Caminharam até a porta. Uma última coisa, Sebastião disse. Aquela moça, a Tatiana. Quando voltar, dê uma chance. Pessoas erram, mas podem aprender. O senhor é generoso.
Não sou generoso, sou justo. Ela vai pagar o preço. 30 dias sem salário vão ensinar mais que qualquer demissão. Quando Sebastião saiu da sala, o banco estava diferente. As pessoas olhavam com respeito genuíno, não pelo dinheiro, mas por verem um homem defender sua dignidade. Ele caminhou até a porta. Do lado de fora, o sol da tarde iluminava a rua. Sebastião colocou o chapéu, segurou a maleta velha e caminhou. Não para casa, mas para o banco concorrente a 2 quadras dali, onde abriu uma segunda conta, sem maleta de documentos, sem avisar quem era, apenas para testar, porque Sebastião Mendes aprendeu em 50 anos. A dignidade não se negocia, ela se defende, sempre. E encontrei o pior da humanidade. Encontrei julgamento, deboche, humilhação. Encontrei pessoas que mediram meu valor pela roupa que visto e pela maleta que carrego. 3 meses se passaram desde aquele dia. A história de Sebastião no Banco Atlas Prime se espalhou, não pelos jornais, não pelas redes sociais, mas da forma antiga, de boca em boca, de fazendeiro para fazendeiro, de trabalhador para trabalhador. E a história mudou coisas. Marcelo nunca conseguiu outro emprego no setor bancário. Sua demissão por justa causa fechou portas. Hoje trabalhava como vendedor de seguros, ganhando 1/3 do que ganhava antes. Algumas noites, quando olhava para as contas acumuladas, lembrava do homem de chapéu que ele havia humilhado. E entendia. Tatiana voltou da suspensão diferente. Os 30 dias sem salário doeram. Teve que vender o carro, atrasar o aluguel, pedir dinheiro emprestado para a mãe. Mas quando retornou, transferida para a agência rural, algo tinha mudado dentro dela. Aprendeu os nomes dos clientes, perguntava sobre as safras. Tratava o senhor de botas sujas com o mesmo respeito que trataria um executivo de terno. O diretor Santos cumpriu sua palavra. 2 vezes por mês, vestia roupas simples e visitava agências sem avisar. Testava, observava. E quem falhava no teste de humanidade, não importava os números que fizesse, era desligado. O banco mudou. Lentamente. Mas mudou. E Sebastião? Sebastião continuou sendo Sebastião. Naquela tarde ensolarada, ele estava na varanda da fazenda principal. A mesma camisa xadrez, o mesmo chapéu surrado, as mesmas botas gastas. Mas ao lado dele havia 3 crianças, seus sobrinhos netos, Miguel de 8 anos, Ana de 6 e Pedro de apenas 4. Vovô Bastião, Miguel perguntou, usando o apelido carinhoso. É verdade que você é rico? Sebastião olhou para o menino, sorriu. O que você acha que é ser rico, Miguel? Ter muito dinheiro? Só isso? O menino pensou. Ter carro bonito, casa grande. Sebastião apontou para o horizonte. O sol se punha sobre os campos verdes. A colheita tinha sido boa aquele ano. Muito boa. Vou te contar um segredo, Sebastião disse, abaixando-se para ficar na altura dos olhos das crianças. Eu tenho dinheiro, tenho terras, tenho tudo que trabalhei 50 anos para conquistar. As crianças ouviram atentas. Mas sabe o que me faz rico de verdade? O quê? Ana perguntou. Vocês 3 aqui comigo, o pôr do sol que eu posso ver todo dia, o respeito das pessoas que me conhecem, a paz de dormir sabendo que nunca pisei em ninguém para chegar onde cheguei. Ele colocou a mão no ombro de Miguel. Dinheiro vai e vem, menino. Terra pode ser vendida, casa pode queimar, mas seu caráter, sua palavra, o respeito que você conquista tratando bem as pessoas, isso ninguém tira de você. Pedro, o menor, puxou a barra da camisa de Sebastião. E a maleta velha, vovô? Por que você não compra uma nova? Sebastião riu. Aquela risada sincera de quem fez as pazes com a vida. Porque essa maleta me lembra de onde eu vim, Pedro. Me lembra que não importa quantas fazendas eu tenha, eu ainda sou o mesmo menino de 17 anos que começou sem nada. E isso é bom. Isso me mantém humilde. Ele pegou a maleta que estava ao lado da cadeira. Abriu. Dentro não havia mais documentos nem dinheiro.
Apenas fotos antigas, do pai, da mãe, da primeira terra que comprou, das pessoas que o ajudaram no caminho. Um dia, Sebastião disse, olhando para os três, essa maleta vai ser de vocês, e dentro dela vocês vão colocar suas próprias histórias. Mas prometam uma coisa para o vovô. O quê? Os três perguntaram juntos. Que não importa o que vocês conquistem na vida, nunca esqueçam de tratar bem as pessoas. Todas as pessoas. Porque no final, quando estamos velhos como eu, não é o dinheiro que aquece o coração. São as vidas que tocamos, os sorrisos que causamos, o bem que fizemos. Ana abraçou Sebastião. Eu prometo, vovô. Eu também, Miguel disse. Eu também. Pedro tentou falar, errando a palavra, mas acertando a intenção. Sebastião abraçou os três. E ali, naquela varanda simples, com o sol se pondo sobre suas terras conquistadas com suor, ele percebeu que tinha tudo. Não porque tinha milhões no banco, não porque tinha escrituras de fazendas, mas porque tinha dignidade, tinha princípios, tinha amor. E isso ninguém poderia comprar, ninguém poderia tirar. A maleta velha estava ali aos seus pés, surrada, remendada, testemunha de uma vida inteira. E Sebastião sorriu, porque aquela maleta tinha ensinado uma lição que ecoaria por gerações, que o verdadeiro valor de um homem não está no que ele tem, está em quem ele é. E Sebastião Mendes sabia exatamente quem era. Um homem simples, um homem digno, um homem que nunca abaixou a cabeça, e isso valia mais do que todos os bancos do mundo juntos. Percebeu como a vida dá voltas quando menos esperamos? Às vezes, quem foi humilhado hoje é exatamente quem vai estender a mão amanhã. Essa história não é só sobre vingança ou justiça, é sobre caráter. Sobre continuar sendo bom mesmo quando o mundo tenta te empurrar para baixo. Porque dignidade não se compra e respeito não se exige, se conquista em silêncio, com atitude. Se essa mensagem te tocou, deixa aqui nos comentários uma palavra que resuma o que você sentiu. Pode ser superação, justiça ou até fé. Quero ler o que essa história despertou em você. E se você acredita que ainda existem pessoas boas, que não julgam pela aparência nem pela conta bancária, então prova isso agora. Deixe o like, porque ele mostra que você também acredita na virada. Cada curtida ajuda essa mensagem a chegar mais longe. E cada comentário mostra que ainda tem gente que valoriza o que realmente importa, o coração.